Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quinta-feira. Com a alta de casos de contaminação pelo coronavírus, o governo federal vai liberar a quarta dose da vacina contra a Covid a pessoas acima de 50 anos e profissionais da saúde. Alguns estados já adotaram a medida por conta própria. O Ministério da Saúde está planejando estender a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para a população com 50 anos ou mais e para os profissionais da área da saúde. Já para os imunossuprimidos, que têm baixa imunidade por conta de doenças como câncer e AIDS, ou para quem já fez transplante, podem ter à disposição mais uma dose de reforço, que seria a quinta dose para o grupo. Ambos os públicos devem contar 4 meses de intervalo para receber a nova etapa da imunização, que preferencialmente deve ser feita com a vacina da Pfizer. A ampliação da campanha passou a ser analisada após o recente aumento no número de casos. Mas alguns técnicos do Ministério avaliam que os esforços deveriam mirar na ampliação da terceira dose, que ainda não foi aplicada em todas as pessoas a partir dos 12 anos de idade. Apesar de ainda estar em estudo pelo governo federal, alguns estados já adotaram a medida por conta própria. O Mato Grosso do Sul estendeu a quarta dose para a faixa etária de 50 anos ou mais desde o fim de março, assim como a Prefeitura de Manaus, desde o início de maio. No Distrito Federal, a segunda dose de reforço contra a Covid em pessoas com mais de 50 anos também já foi liberada. A capital Teresina já aplicou a quarta dose para as pessoas a partir dos 40 anos. Os estados e os municípios podem avançar no cronograma antes do aval do Ministério da Saúde, já que têm autonomia para definir os próprios calendários de vacinação. Especialistas defendem a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados. A discussão sobre a proteção voltou à tona após o governo do estado de São Paulo recomendar a medida. A mudança na orientação ocorre em meio a uma alta de 120% de internações por Covid-19 em maio. Apesar do crescimento, 10 milhões de pessoas ainda estão com dose de reforço da vacina atrasada em São Paulo. O Comitê de Saúde do Estado de São Paulo afirma que a medida foi colocada como uma recomendação, em função das dificuldades de se criar fiscalizações e penalidades. Com um bom senso das pessoas e como está recomendável, é muito a partir do conforto também que cada um sente para poder utilizar ou não a máscara. Para o infectologista, mesmo com a diminuição da contaminação da Covid-19, a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados deveria ter sido mantida. Em ambientes fechados, enquanto nós estivermos diante de uma pandemia, é sensato continuar usando máscara, sim, tanto para a redução da transmissibilidade, como também para que a gente possa proteger as pessoas que são mais suscetíveis à doença e que pode ter complicações. Esta escola estadual, que fica na zona norte de São Paulo, manteve os protocolos de segurança do início da pandemia, como o uso de máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos com álcool em gel. E segundo a diretora, isso foi fundamental para que a unidade não registrasse contaminações com Covid-19. Esses protocolos nos trouxeram uma certa tranquilidade, não tivemos que fechar a escola em nenhum momento, respeitando essas orientações. Aqui, grande parte dos alunos só retira a máscara na hora do recreio. O Arthur não sai de casa sem ela. Para a pessoa não pegar coronavírus, para a pessoa não sentir algo ruim. E as máscaras protegem também de outras doenças típicas desse período de meio de ano. Nessa época do ano, nós temos um aumento de vírus respiratórios, de um modo geral. Vírus sinciciais, o próprio influenza, outono e inverno. E, obviamente, poucos vírus nós temos como proteger contra eles, como é o caso da influenza, que tem vacina. E aí as pessoas, infelizmente, não se protegem, o grau de percentual de pessoas protegidas contra a influenza tem sido baixo, aquém do desejado. Então, nós temos que ter esses cuidados e manter o uso da máscara em ambientes fechados, sim. Orientação que a Laura segue e recomenda. Porque senão, se a gente pegar Covid, as pessoas acabam morrendo.
E nos destaques internacionais, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos, devido às consequências da guerra na Ucrânia nos mercados mundiais. Durante uma viagem a Estocolmo, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu medidas para amenizar a crise alimentar. O chefe das Nações Unidas afirmou que tem que haver uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos. Especificamente em relação à crise alimentar, precisamos de uma ação rápida e decisiva para garantir um fluxo constante de alimentos e energia nos mercados abertos, levantando as restrições à exportação, alocando excedentes e reservas para populações vulneráveis e abordando os aumentos dos preços dos alimentos para acalmar a volatilidade do mercado. Rússia e Ucrânia produzem cerca de 30% da oferta mundial de trigo. O conflito desencadeado pela Rússia e as sanções de retaliação minaram o equilíbrio alimentar global, ameaçando muitos países da África e da Ásia com fome. Devido ao bloqueio imposto pelo exército russo ao Mar Negro, que paralisa o estratégico porto de Odessa, a Ucrânia tenta desesperadamente exportar cerca de 20 milhões de toneladas de grãos armazenados em seus silos. A ONU teme uma onda de fome nos países africanos que importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia ou da Rússia. Guterres também afirmou que a guerra deve terminar agora, condenando a invasão russa da Ucrânia como uma violação da integridade territorial e da Carta da ONU. E antes de encerrar, um assunto polêmico. Olha só, a advogada de Amber Heard afirmou hoje que a atriz não pode pagar a indenização de 10 milhões de dólares definida pelo juiz ao marido em um julgamento por difamação. A longa batalha terminou na quarta-feira, quando o júri de 7 pessoas considerou que ela e o ex-marido Johnny Depp se difamaram mutuamente. Ficou determinado que Heard precisa pagar uma indenização de 10 milhões de dólares, enquanto Depp uma de 2 milhões. Depp perdeu em 2020 um caso de difamação no Reino Unido contra o tabloide The Sun, que o chamou de agressor de esposas. Ele comemorou o veredito do júri como uma vitória, enquanto Heard disse estar com o coração partido. O ator processou a ex-mulher por um artigo de opinião escrito por ela para o jornal americano The Washington Post em dezembro de 2018, no qual ela descreve o ex-marido como uma figura pública que representa o abuso doméstico. Ele não foi citado diretamente no artigo. A advogada de Heard afirmou que ela pretende recorrer ao veredito e que a equipe jurídica do ator trabalhou para demonizar a atriz, além de ter suprimido provas cruciais ao julgamento. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.